Olá, hoje é sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Eu sou Philipp Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bélgica registra primeiro caso europeu da nova variante do coronavírus. União Europeia suspende temporariamente os voos de 7 países do sul da África. Polícia Federal indicia 19 pessoas e 2 empresas por tragédia de Brumadinho. A Bélgica registrou nesta sexta-feira o primeiro caso europeu da nova variante do coronavírus. Trata-se de uma mulher não vacinada que voltou do Egito para a Bélgica no dia 11 de novembro. Os primeiros sintomas surgiram de forma moderada 11 dias depois. A informação foi divulgada pelo virologista belga Mark van Ranst e posteriormente confirmada pelo governo em Bruxelas. A Organização Mundial da Saúde conferiu à nova variante o nome Omicron e a declarou como uma variante de preocupação. A variante Omicron teria surgido em Botsuana, no sul da África. Também foram relatados casos em Israel, Hong Kong, mas majoritariamente na África do Sul. Foram autoridades e pesquisadores do país que alertaram o mundo na quinta-feira sobre o surgimento de uma nova cepa do coronavírus. Ainda não se sabe quão transmissível ou quão perigosa é esta nova variante, mas especialistas relataram que foram identificadas 50 mutações dentro da própria variante, algo que ainda não tinha sido registrado na pandemia. Para efeito de comparação, a variante Delta, por exemplo, apresentou apenas 2 mutações. Devido às tantas mutações, a nova variante traz uma preocupação em particular em relação à vacinação. Ainda é incerto se as vacinas existentes seriam eficazes, pois elas foram desenvolvidas mirando a cepa original do vírus, registrado inicialmente em Wuhan, na China. Todos os 27 Estados-membros da União Europeia concordaram em suspender temporariamente os voos de 7 países do sul da África, que são Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Zimbábue e África do Sul. Alguns países europeus, como Alemanha, Itália e França, haviam se antecipado e já tinham anunciado medidas restritivas para o tráfego aéreo com a região. No caso específico da Alemanha, o governo em Berlim decretou à África do Sul uma zona de risco alto. Aeronaves provenientes da África do Sul só poderão transportar cidadãos alemães e todos terão que ficar 14 dias de quarentena, sejam vacinados ou não. A Organização Mundial da Saúde, porém, advertiu contra precipitações nas proibições de viagens e pediu que os países apliquem suas medidas baseadas numa abordagem científica e avaliando os riscos. No Brasil, a nova variante do coronavírus levou a Anvisa a recomendar que o governo federal suspenda o desembarque de viajantes vindos de 6 países africanos. Os países identificados na nota são África do Sul, Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A recomendação está atrelada ao surgimento da variante Omicron. Na quinta-feira, a Anvisa já havia feito outras recomendações em relação às fronteiras, entre elas a exigência de comprovante de vacinação de todos os viajantes que entrarem no Brasil. No decorrer desta sexta-feira, o Ministério da Saúde emitiu um alerta de risco para as secretarias de saúde. O comunicado orienta as secretarias a notificarem imediatamente a ocorrência de casos da nova cepa. Segundo o Ministério, nenhum caso da variante Omicron foi identificado no Brasil. A Polícia Federal indiciou 19 pessoas e 2 empresas no inquérito que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho. A tragédia ocorreu em janeiro de 2019 e deixou 270 mortos. As empresas indiciadas são a Vale, responsável pela barragem, e a alemã TÜV Süd, responsável pela auditoria da estrutura. Elas foram indiciadas pela prática de diversos crimes ambientais e pela apresentação de declaração falsa perante a Agência Nacional de Mineração. Já entre as 19 pessoas indiciadas estão consultores, engenheiros, gerentes e diretores que trabalhavam para as 2 empresas. Eles foram indiciados pela prática de crime de homicídio doloso duplamente qualificado. O inquérito da Polícia Federal segue agora para o Ministério Público Federal. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.